capítulo 4, versículo 18 até o 22. Eu vou estar lendo algumas passagens. Eu gostaria que você fosse me acompanhando conforme eu for citando os textos. Mateus 4, versículo 18 a 22. E Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outro dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou-os. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram. Agora Lucas 22, versículo 31 ao 38. Oh, glória a Jesus. Lucas 22, 31 ao 38. Disse também o Senhor para vós, para você andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma a teus irmãos. E ele lhes disse: Senhor, estou pronto a ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: digo-te, Pedro, que não cantará hoje o galo, antes que 3 vezes negues que me conheces. E disse-lhes: quando vos mandei sem bolsa, alforje ou sandálias, faltou-vos porventura alguma coisa? Eles responderam: nada. Disse-lhes, pois: mas agora aquele que tiver bolsa, tome-a, como também o alforje. E o que não tem espada, venda a sua veste e compre-a. Porquanto vos digo, que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. E eles disseram: Senhor, eis aqui 2 espadas. E ele lhes disse: basta. Agora vamos para João, capítulo 21, versículo 1 a 15. João 21, de 1 a 15. Depois disso manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberiades, e Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu e os outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram quem era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Lançaram-na, pois, e já não podiam tirar pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor? E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levado a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas, e um peixe posto em cima de pão. Disse-lhes Jesus: trazei os peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: vinde, jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe,
e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes, te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros. Amém? Quero dizer que o tema da mensagem desta noite é a última noite no barco. Fala para o seu irmão assim: é a última noite no barco. O que o barco representa nesta noite eu vou falar mais para frente, conforme nós vamos falando sobre a mensagem. Quero dizer que o conjunto nesta noite é um conjunto vitorioso. Fala: nós somos vitoriosos. Por quê? Porque para chegar aqui teve lutas, e vocês chegaram aqui com vitória, e chegaram aqui com o Senhor Jesus. E todas as lutas, tudo que acontece nas nossas vidas, causam traumas. Você que tem a sua caminhada e chegou até aqui, passou por alguns traumas. Os obreiros que aqui estão no púlpito, pastor que aqui está dirigindo a igreja, passou por alguns traumas. Eu, que sou filho de pastor, nascido e criado na igreja, tive alguns traumas. E chegamos até aqui. Eu quero dizer nesta noite que Pedro estava traumatizado. Imagina a situação que Pedro passou. De repente o mestre, o seu pastor, tinha sido crucificado. Jesus não estava mais ali, tinha morrido, e tinham medo de ir para a cadeia. Todas aquelas promessas, tudo aquilo que Jesus falou, de repente Jesus não está mais ali, e aquilo criou um trauma em Pedro. Você imagina só, todos os discípulos, depois que aconteceu tudo o que aconteceu, e agora o que nós vamos fazer? Eu quero dizer que nesta noite, como você passou por alguns traumas na sua vida, você até pensou em desistir, mas você chegou até aqui porque Deus tem algo para a sua vida. Glória a Deus. Os traumas fazem você voltar àquilo que é familiar. Muitas vezes não é o pecado, é uma festividade de novos convertidos. Eu quero dizer que quando você tem um trauma, às vezes você quer voltar a fazer aquilo que você está acostumado. Isso não quer dizer que é um pecado, não. Não quer dizer porque você foi machucado, você, meu irmão, minha irmã, está traumatizado, você quis voltar ao pecado. Não é isso que estamos falando. Pedro, por exemplo, traumatizado com o que havia acontecido, ele voltou a fazer aquilo que ele estava acostumado a fazer. O que Pedro estava acostumado a fazer? Pedro estava acostumado a pescar. Pedro era pescador. Pedro era um homem empresário que tinha muitos barcos. E ele, diante dos traumas que viveu, resolveu ir pescar. E falou com os discípulos: vamos pescar? E eles foram. Voltou àquilo que ele estava acostumado. E eu quero fazer uma pergunta para você nessa noite. Você, meu obreiro, você que tem uma chamada, você que é do departamento, você que está na liderança na igreja, quantas vezes você já pensou em desistir? Quantas vezes você pensou em voltar a fazer aquilo que você estava acostumado e até pensou: deixa disso? Pastor, quantas vezes já não passou isso pela nossa cabeça? Nós que estamos aqui no púlpito, quantas vezes? Mas eu quero dizer que Jesus te trouxe até aqui, Jesus te confirmou até aqui, e hoje Ele está dando mais uma vez, dizendo: filho, fui eu que te chamei, a vitória é tua, em nome de Jesus. Jesus não escolheu nenhum pregador. Dos 12 discípulos que tinha, Jesus não escolheu nenhum pregador. Escolheu gente como Pedro. Pedro que era problemático. Pedro que vivia cortando a orelha dos outros por aí. Pedro que era mal criado.
falava palavrão. Obreiros, vai estudar para você ver como era Pedro.